Algumas pessoas nunca tentam controlar a sua vida diretamente. Elas preferem controlar as suas emoções. Uma única palavra, uma crítica ou um olhar são suficientes para fazer muitos perderem a calma. E, no instante em que isso acontece, entregam o próprio poder. Os estoicos descobriram uma verdade que continua mais atual do que nunca. Quem domina as próprias emoções torna-se impossível de manipular. Neste vídeo, você aprenderá os princípios de Marco Aurélio, sendo que Epicteto para proteger a sua paz, fortalecer a sua mente e recuperar o controle da sua vida. Quando dominar as suas emoções, ninguém mais poderá controlar você. Quem controla as suas emoções, controla o seu destino. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas. Quem realmente controla a sua vida? Você? Ou qualquer pessoa capaz de mudar o seu humor com apenas uma frase? Parece uma pergunta simples, mas a resposta pode revelar quem realmente possui o poder. A maioria das pessoas acredita que manipulação significa mentiras, ameaças ou chantagem. Na verdade, quase sempre ela começa de forma muito mais silenciosa. Uma crítica inesperada, um comentário irónico, uma provocação, um olhar de desprezo. Nada disso parece grande o suficiente para mudar a vida de alguém. Mas basta uma reação impulsiva para que outra pessoa descubra exatamente onde estão as suas fraquezas. Os estoicos compreenderam essa realidade há mais de 2000 anos. Eles sabiam que quem consegue controlar as suas emoções nunca entrega a própria liberdade. Marco Aurélio escrevia para si mesmo durante as noites, não para impressionar outras pessoas, mas para lembrar uma verdade essencial. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Essa ideia parece simples, mas muda completamente a maneira como enfrentamos a vida. Imagine dois homens caminhando pela mesma rua. Os dois recebem exatamente a mesma crítica. O primeiro sente raiva imediatamente. Levanta a voz. Discute. Passa o resto do dia pensando naquela situação. O segundo escuta. Respira. Continua caminhando. No dia seguinte, já nem se lembra do ocorrido. A pergunta é, qual dos dois foi realmente controlado? O problema nunca esteve nas palavras. O problema esteve na reação. É exatamente isso que os manipuladores procuram. Eles não precisam controlar as suas decisões. Basta controlar as suas emoções. Porque uma pessoa dominada pela raiva deixa de pensar com clareza. Uma pessoa dominada pelo medo aceita coisas que normalmente recusaria. Uma pessoa dominada pela ansiedade toma decisões precipitadas. Toda manipulação começa quando você deixa que alguém escolha o seu estado emocional. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas a maneira como elas os interpretam. Observe essa frase com atenção. Duas pessoas vivem exatamente a mesma situação. Uma cresce, a outra desmorona. O que mudou? A interpretação. É por isso que o estoico dedica muito mais tempo a cuidar da própria mente do que tentar controlar os outros. Existe uma antiga história sobre um rei que desejava descobrir quem era o homem mais forte do seu reino. Ele chamou guerreiros, generais, campeões. Todos mostraram coragem diante do perigo. Mas um velho conselheiro aproximou-se do rei e disse: o homem mais forte não é aquele que vence uma batalha. É aquele que continua dono de si quando todos tentam provocá-lo. O rei resolveu testar essa ideia. Mandou insultar um jovem comandante diante de toda a corte. Esperava uma explosão de raiva. Mas o comandante apenas ouviu. Sorriu discretamente. Agradeceu. E saiu da sala. Os presentes ficaram confusos. Mais tarde, o rei perguntou: você não ficou ofendido? O comandante respondeu: se eu entregasse minha paz a cada palavra dos outros, deixaria de ser comandante da minha própria vida. Naquele momento, o rei compreendeu quem realmente era o homem mais forte. Essa história representa perfeitamente a filosofia estoica. A verdadeira força raramente faz barulho. Ela aparece quando você decide não reagir ao impulso. Vivemos numa época em que tudo parece exigir uma resposta imediata. Uma mensagem chega. Você responde. Uma crítica aparece nas redes sociais. Você sente vontade de responder. Alguém desrespeita você. O coração acelera. A mente procura argumentos. Mas o estoico faz exatamente o contrário. Ele cria uma pausa. E essa pausa muda tudo. Porque existe um pequeno espaço entre aquilo que acontece e a maneira como você responde. É nesse espaço que nasce a liberdade. Enquanto você reage automaticamente, outra pessoa conduz às suas emoções. Quando você escolhe conscientemente a sua resposta, recupera o controle. Seneca escreveu que nenhuma tempestade dura para sempre. O mesmo acontece com a raiva. Ela parece enorme durante alguns minutos. Depois desaparece. Mas as decisões tomadas durante esse momento podem permanecer por muitos anos. Quantas amizades terminaram por causa de uma resposta impulsiva?
Quantos relacionamentos acabaram por palavras ditas durante alguns segundos? Quantas oportunidades foram perdidas porque alguém permitiu que a emoção falasse antes da razão? O estoico conhece esse perigo. Por isso não toma decisões importantes quando está dominado pelas emoções. Primeiro recupera a calma. Depois decide. Essa ordem faz toda a diferença. Existe outro erro muito comum. Muitas pessoas acreditam que demonstrar autocontrole significa reprimir emoções. Mas isso não é estoicismo. O estoico não ignora aquilo que sente. Ele reconhece a emoção. Observa. Compreende. E só então decide se ela merece influenciar suas ações. Essa diferença parece pequena, mas transforma completamente a maneira como enfrentamos qualquer conflito. Porque sentir raiva é humano. Ser dominado pela raiva é uma escolha. Sentir medo é natural. Permitir que o medo controle sua vida é outra coisa. Os estoicos nunca disseram que você deveria deixar de sentir. Eles ensinaram que você não precisa obedecer automaticamente a tudo o que sente. E essa talvez seja a maior liberdade que um ser humano pode conquistar. Quando ninguém consegue decidir como você deve sentir. Ninguém consegue manipular você. Mas existe algo ainda mais surpreendente. As pessoas que vivem tentando controlar os outros normalmente fazem exatamente os mesmos movimentos. E quando você aprende a reconhecê-los, deixa de cair nessas armadilhas quase automaticamente. É justamente isso que você descobrirá na próxima parte. Como as pessoas tentam controlar as suas emoções. A maioria das manipulações nunca começa com uma ameaça. Ela começa com algo muito mais discreto. Uma frase, um silêncio, um olhar, uma dúvida plantada na sua mente. Quem deseja controlar você sabe que não precisa dominar a sua força física. Basta dominar aquilo que acontece dentro da sua cabeça. E o mais perigoso é que, muitas vezes, essa manipulação acontece sem que você perceba. Os estoicos observavam atentamente o comportamento humano. Eles sabiam que as pessoas mudam com o tempo. As roupas mudam. A tecnologia muda. Os impérios desaparecem. Mas a natureza humana continua surpreendentemente parecida. O orgulho, a inveja, o medo, a necessidade de aprovação. Tudo isso continua existindo. E é exatamente sobre essas emoções que a manipulação trabalha. Imagine um pescador. Ele não entra no rio tentando controlar todos os peixes. Ele apenas conhece o tipo de isca que cada um costuma morder. As pessoas fazem algo semelhante. Algumas descobrem que você não suporta críticas. Outras percebem que você precisa ser elogiado. Algumas entendem que basta ignorá-lo para provocar ansiedade. E, sem perceber, você começa a reagir exatamente da maneira que elas esperavam. É por isso que Marco Aurélio repetia constantemente que o maior domínio é aquele exercido sobre si mesmo. Porque quem conhece as próprias fraquezas deixa de ser facilmente conduzido pelos outros. Existe uma antiga história sobre um filósofo que caminhava por um mercado muito movimentado. Um homem aproximou-se dele e começou a insultá-lo diante de todos. Chamou-o de fracassado. Ridicularizou suas ideias. Tentou humilhá-lo na frente da multidão. Mas o filósofo permaneceu completamente tranquilo. Quando terminou de falar, o agressor perguntou: "Você não vai responder?" O filósofo sorriu e disse: "Se alguém lhe oferece um presente e você decide não aceitá-lo, com quem o presente permanece?" O homem respondeu: "Com quem tentou entregá-lo." O filósofo então concluiu: "O mesmo acontece com os insultos." A multidão ficou em silêncio. Naquele instante, todos compreenderam quem realmente havia vencido. Essa história ensina algo profundo. Nem toda palavra merece entrar na sua mente. Nem toda opinião merece ocupar espaço no seu coração. O problema é que vivemos em uma sociedade que nos incentiva a responder tudo. Responder mensagens imediatamente. Responder críticas imediatamente. Responder provocações imediatamente. Como se o silêncio fosse um sinal de fraqueza. Mas o estoico enxerga o silêncio de outra forma. Para ele, o silêncio é uma demonstração de força. Porque permanecer calmo quando todos esperam uma explosão exige muito mais coragem do que simplesmente reagir. Sêneca escreveu que o homem sábio escolhe cuidadosamente suas batalhas. Essa talvez seja uma das habilidades mais importantes da vida. Nem toda discussão merece sua atenção. Nem toda crítica exige uma resposta. Nem toda provocação precisa transformar-se em conflito. Quanto mais você amadurece, mais percebe que proteger a sua paz vale muito mais do que vencer uma discussão. Existe outro tipo de manipulação ainda mais perigoso. A culpa. Algumas pessoas fazem você acreditar que é egoísta apenas porque começou a estabelecer limites. Outras dizem que você mudou, quando, na verdade, apenas deixou de aceitar aquilo que sempre machucou você. No início, isso causa desconforto, porque o ser humano deseja ser aceito, deseja pertencer, deseja agradar.
Mas Epicteto lembrava que ninguém pode viver verdadeiramente livre enquanto depende da aprovação constante dos outros. Essa frase pode mudar uma vida inteira. Pense por alguns segundos. Quantas decisões você tomou apenas para evitar que alguém ficasse chateado? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantas oportunidades perdeu tentando corresponder às expectativas alheias? Cada vez que isso acontece, você entrega um pequeno pedaço da própria liberdade. O estoico faz exatamente o contrário. Ele aprende que respeito não significa submissão, bondade não significa fraqueza, e silêncio não significa medo. Na verdade, quanto maior o domínio sobre as próprias emoções, menor a necessidade de provar qualquer coisa. Existe um detalhe curioso. As pessoas que mais tentam manipular geralmente ficam desconfortáveis quando encontram alguém emocionalmente estável. Elas esperam justificativas, discussões, explosões, mas encontram serenidade. E essa serenidade desmonta completamente o jogo. Porque toda manipulação depende de uma reação emocional. Sem a reação, não existe controle. Imagine uma árvore muito antiga durante uma tempestade. Os galhos balançam, as folhas caem, o vento sopra com força, mas as raízes permanecem firmes. É exatamente assim que o estoico enfrenta as dificuldades. Ele pode sentir tristeza, pode sentir medo, pode sentir decepção, mas suas raízes permanecem profundas. Seus princípios continuam intactos. Seu caráter não muda apenas porque alguém tentou provocá-lo. Marco Aurélio acreditava que ninguém poderia roubar a paz de um homem que aprendesse a governar a própria mente. Talvez essa seja a maior riqueza que alguém possa possuir. Porque dinheiro pode desaparecer. Prestígio pode acabar. A opinião das pessoas muda todos os dias. Mas uma mente disciplinada continua sendo um refúgio seguro em qualquer circunstância. E existe uma prática simples que transforma esse ensinamento em realidade. Uma prática usada pelos grandes estoicos para fortalecer a mente diariamente e impedir que qualquer pessoa controlar suas emoções. É exatamente essa prática que você descobrirá na próxima parte. 7 práticas estoicas para nunca mais ser manipulado. Saber que você deve controlar as próprias emoções é importante. Mas saber como fazer isso é o que realmente transforma uma vida. Os estoicos não falavam apenas sobre filosofia. Eles treinavam a mente todos os dias. Sabiam que, quando chegasse o momento da provocação, não haveria tempo para aprender. Seria o momento de aplicar aquilo que já havia sido praticado. É exatamente por isso que Marco Aurélio escrevia em seu diário todas as manhãs. Ele preparava a própria mente antes que o mundo tentasse destabilizá-lo. Você também pode fazer o mesmo. Estas 7 práticas fortaleceram grandes homens durante séculos. E continuam funcionando hoje. Para antes de responder. Toda manipulação depende da velocidade. Quem deseja controlar, você espera uma resposta imediata. Por isso, faça exatamente o contrário. Respire. Conte até 5. Observe o que está sentindo. Na maioria das vezes, esse pequeno intervalo é suficiente para impedir uma decisão impulsiva. Lembre-se, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. É nesse espaço que nasce a liberdade. 2. Pergunte: isso realmente merece a minha energia? Nem tudo merece a sua atenção. Algumas pessoas vivem de conflitos. Elas procuram qualquer motivo para discutir. Se você aceitar todos os convites para uma batalha, nunca terá paz. O estoico escolhe onde investir sua energia, porque sabe que aquilo que recebe sua atenção também recebe sua vida. Antes de responder qualquer provocação, pergunte: isso terá importância daqui a um mês? Na maioria das vezes, a resposta será não. 3. Aprenda a sentir sem obedecer às emoções. Essa é uma das maiores diferenças entre uma pessoa comum e um verdadeiro estoico. O homem comum sente raiva e reage. O estoico sente a mesma raiva, mas decide conscientemente se ela merece conduzir suas ações. Você não controla aquilo que sente no primeiro instante, mas controla aquilo que faz depois. É exatamente aí que nasce o autocontrole. 4. Nunca procure validação em quem não conhece o seu valor. Existe uma armadilha muito comum: esperar que todas as pessoas compreendam você. Isso nunca acontecerá. Sempre haverá críticas. Sempre haverá julgamentos. Sempre haverá quem interprete mal suas intenções. Seneca dizia que quem depende da aprovação dos outros vive como escravo. Seu valor não muda porque alguém decidiu criticá-lo. Da mesma forma que um diamante continua sendo um diamante, mesmo quando alguém não reconhece o preço. 5. Observe padrões, não palavras. Manipuladores raramente usam apenas uma técnica. Eles repetem comportamentos. Primeiro elogiam, depois criticam. Criam culpa, mudam a versão dos fatos. Tentam fazer você duvidar de si mesmo.
O estoico aprende a observar padrões, porque ações repetidas revelam muito mais do que discursos bonitos. Quando você enxerga o padrão, deixe de cair na armadilha. 6. Faça do silêncio a sua primeira resposta. Vivemos em uma época em que todos acreditam que responder imediatamente demonstra inteligência. Mas nem sempre. Às vezes, a resposta mais poderosa é o silêncio. Não porque você não tenha argumentos, mas porque compreendeu que nem todas as pessoas desejam ouvir a verdade. Algumas desejam apenas uma reação. Quando não encontram essa reação, perdem completamente o interesse. E é exatamente nesse momento que você recupera o controle. 7. Construa uma vida que não dependa da opinião dos outros. Esta talvez seja a prática mais importante de todas. Quanto mais você depende da aprovação, mais fácil será manipulá-lo. Mas quando sua paz depende dos seus princípios, e não da opinião das pessoas, você se torna livre. Marco Aurélio lembrava diariamente que o caráter vale muito mais do que a reputação. A reputação depende dos outros. O caráter depende apenas de você. E aquilo que depende apenas de você nunca poderá ser roubado. Existe uma antiga história sobre um velho artesão conhecido por fabricar as melhores espadas de sua cidade. Um jovem perguntou-lhe: Mestre, qual é o segredo da espada perfeita? O velho respondeu: O segredo nunca esteve na espada. Sempre esteve na mão que a segura. O jovem ficou confuso. Então o mestre explicou: Uma espada excelente nas mãos de alguém sem disciplina continua sendo perigosa para quem a usa. Mas uma pessoa disciplinada transforma até uma arma simples em algo extraordinário. O mesmo acontece com a mente. Não importa quantos livros você leia sobre estoicismo. Não importa quantas frases de Marco Aurélio memorize. Se não aprender a governar as próprias emoções, continuará vulnerável às mesmas provocações. O verdadeiro poder nunca esteve nas palavras. Sempre esteve no treinamento diário da mente. E quando esse treinamento se torna parte da sua vida, algo extraordinário acontece. As pessoas percebem que você mudou. Você fala menos. Escuta mais. Discute menos. Pensa mais. Não sente necessidade de provar que está certo, nem de convencer todos ao seu redor. Sua calma passa a transmitir uma força que nenhuma discussão conseguiria demonstrar. É justamente nesse momento que a manipulação deixa de funcionar. Porque ninguém consegue controlar alguém que já aprendeu a controlar a si mesmo. Mas existe uma última lição que reúne todos esses ensinamentos em uma única verdade. Uma verdade que Marco Aurélio considerava o maior sinal de sabedoria. E é exatamente ela que veremos na parte final desta jornada. A liberdade começa quando você domina a si mesmo. No final da vida, ninguém será lembrado pelas discussões que venceu. Ninguém será admirado por cada resposta inteligente que deu durante um conflito. As pessoas lembrarão da sua presença, da sua serenidade, da sua força. E essa força nunca nasce da capacidade de controlar os outros. Ela nasce da capacidade de controlar a si mesmo. Marco Aurélio escreveu que o homem deve construir uma fortaleza dentro da própria mente. Um lugar onde nenhuma ofensa, nenhuma crítica e nenhuma injustiça possam destruir a sua paz. Essa fortaleza não é feita de pedras. Ela é construída por escolhas diárias. Toda vez que você decide não reagir impulsivamente, mais uma pedra é colocada nesse lugar. Toda vez que escolhe responder com sabedoria em vez de raiva, essa fortaleza torna-se mais resistente. E chega um momento em que nenhuma tempestade consegue derrubá-la. Infelizmente, muitas pessoas vivem exatamente o contrário. Elas entregam a chave dessa fortaleza para qualquer um. Basta um comentário negativo, uma rejeição, uma comparação, e toda a paz desaparece. Elas acreditam que o problema está nas pessoas. Mas o verdadeiro problema é permitir que qualquer opinião tenha acesso ao lugar mais importante da sua vida. Os estoicos nunca disseram que o mundo seria justo. Nunca prometeram que você seria compreendido. Muito menos afirmaram que pessoas mal intencionadas desapareceriam. Eles ensinaram algo muito mais poderoso. Ensinaram que você pode continuar em paz, mesmo quando o mundo não está. Existe uma antiga história sobre um velho marinheiro que navegava havia décadas. Certa vez, um jovem perguntou: Qual foi a pior tempestade que o senhor enfrentou? O velho sorriu e respondeu: A pior tempestade não aconteceu no mar. Aconteceu dentro de mim. O jovem ficou em silêncio. Então o marinheiro continuou: No dia em que aprendi a controlar o medo, nenhuma onda conseguiu me assustar da mesma maneira. Essa resposta resume toda a filosofia estoica. Os maiores inimigos raramente estão do lado de fora. Eles vivem dentro da nossa própria mente. O medo, a insegurança, a necessidade constante de aprovação, o orgulho, a impulsividade. Enquanto essas emoções comandarem as suas decisões,
Sempre existirá alguém capaz de manipular você. Mas quando aprende a observá-las sem obedecer automaticamente, algo extraordinário acontece. Você deixa de viver no piloto automático. Passa a escolher quem deseja ser em cada situação. Epicteto dizia que nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma. Pense nisso por um instante. Você pode possuir dinheiro, prestígio, reconhecimento. Mas, se uma simples crítica consegue destruir o seu dia, você realmente é livre? A liberdade verdadeira não depende das circunstâncias. Ela depende daquilo que acontece dentro da sua mente. Seneca costumava lembrar que o homem sábio permanece o mesmo tanto na boa sorte quanto na dificuldade. Isso não significa a ausência de emoções. Significa estabilidade. Uma árvore forte continua de pé durante a tempestade porque suas raízes são profundas. O mesmo acontece com quem cultiva princípios sólidos. As dificuldades continuam existindo, mas deixam de definir quem você é. Existe outro detalhe importante. Quando você domina as próprias emoções, começa a enxergar as pessoas de maneira diferente. Percebe que muitos daqueles que atacam os outros estão, na verdade, lutando contra conflitos internos. Quem vive em paz raramente sente necessidade de humilhar alguém. Quem conhece o próprio valor não precisa diminuir ninguém. Quem controla a própria mente não tenta controlar a vida dos outros. Essa percepção muda completamente a forma como você reage. A raiva dá lugar à compreensão. O impulso transforma-se em paciência. E o desejo de vencer discussões desaparece. Porque você entende que algumas batalhas simplesmente não merecem ser travadas. A maior vitória é proteger aquilo que nenhuma discussão pode devolver. A sua paz. Imagine acordar todos os dias sabendo que nenhuma crítica será capaz de destruir sua confiança. Que nenhuma provocação controlará seu humor. Que nenhuma opinião decidirá o seu valor. Essa é a liberdade que o estoicismo oferece. Não uma liberdade baseada no poder sobre os outros, mas no domínio absoluto sobre si mesmo. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas respeitam alguém verdadeiramente calmo. Elas percebem, mesmo sem entender, que estão diante de alguém difícil de manipular. Alguém que não compra todas as brigas. Que não responde a cada provocação. Que não sente necessidade de provar nada. Essa tranquilidade transmite uma autoridade silenciosa. Uma autoridade que não precisa levantar a voz. Porque nasce do caráter. No fim, a vida sempre apresentará desafios. Sempre existirão críticas. Sempre existirão rejeições. Sempre existirão pessoas tentando provocar uma reação. Mas agora você conhece uma verdade que pode acompanhar você para sempre. Ninguém consegue manipular uma mente disciplinada. Ninguém controla quem aprendeu a controlar as próprias emoções. E, no momento em que você deixa de entregar a sua paz às circunstâncias, você deixa de ser prisioneiro das opiniões alheias. Você se torna o verdadeiro comandante da sua vida. Essa é a maior vitória ensinada por Marco Aurélio, Seneca e Epicteto. Não conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo. Porque quem domina a própria mente jamais poderá ser dominado por outra pessoa. A vida sempre colocará pessoas diante de você que tentarão provocar, manipular ou controlar as suas emoções. Mas o estoicismo nos lembra de uma verdade que ninguém pode tirar. O maior poder não está em mudar os outros, e sim em governar a própria mente. Quando você domina as suas emoções, recupera a sua liberdade, protege a sua paz e deixa de ser prisioneiro da opinião alheia. Marco Aurélio, Seneca e Epicteto ensinaram que a verdadeira força nasce do autocontrole. Lembre-se, quem controla as próprias emoções nunca pode ser manipulado. E essa é a vitória mais valiosa que um ser humano pode conquistar. Se este vídeo ajudou você a enxergar o verdadeiro poder do autocontrole, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar aprendendo as lições eternas de Marco Aurélio, Seneca e Epicteto. Escreva nos comentários: eu controlo as minhas emoções. Que essa frase seja um compromisso com a sua força interior. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Obrigado por assistir e lembre-se, quando você domina a própria mente, ninguém pode manipular a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.